Boa tarde, pessoal. Mais um episódio. Sejam bem-vindos. Já peguem aí os seus cafezinhos pra gente ter aquela conversa boa de toda quinta-feira. E eu e a Dani aqui conversando, né, amiga, sobre o episódio da semana. A gente teve uma percepção que a gente nunca falou mais sobre nós, sobre a história do podcast, sobre por que do nome Não Quero Dar Conta, o que a gente tá fazendo aqui, por que a gente grava episódios toda semana pra vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas, a Dani, antes de anunciar o nome aqui do episódio, se você tá aqui com a gente, já curte, comenta, compartilha, deixa o seu like, ajuda a gente a engajar o canal. Enganar o canal, não. Enganar o canal, não, gente. Tudo que a gente não pode é enganar o canal. Então, para que isso não aconteça, inclusive, nos ajude a engajar aqui, deixa o seu like, enfim, tudo que você puder contribuir aqui com a gente, ficaremos muito gratas, né, amiga? Antes eu quero fazer deixar um aviso, que a gente tá ao vivo aqui também no TikTok, com o pessoal do TikTok, em live. Então, de vez em quando eu vou olhar pro lado, gente, eu não estou falando sozinha, não. Eu tô aqui com o pessoal do TikTok ao vivo, na gravação do pod. Então, a gente vai tentar fazer essa junção aqui da plataforma do YouTube, né, amiga, com o pessoal aqui do TikTok, porque a gente sente saudade de interatividade, né? A gente sempre fala pra vocês, deixa comentário, nos conte o que você tá achando, né? Exato. Então, pra gente ter isso mais ao vivo e conseguir ir desenvolvendo aí, né, amiga, os temas e respondendo, de repente, coisas que vocês gostariam de perguntar e não conseguem ao vivo, a gente tá aqui com uma galera ao vivo e aí, dependendo do que for aparecendo aqui, a gente vai respondendo, né? É isso aí. A ideia hoje é justamente essa, aproximar aí a Tami, a Dani, do público que acompanha o Não Quero Dar Conta e que não entendeu ainda o que é o Não Quero Dar Conta, né? E por que, né, esse nome e tudo mais, a gente vai explicar, então fica aqui pra vocês entenderem tudinho. Outra coisa que eu quero contar pra vocês, confessar aqui, o último episódio já foi um confessionário, esse vai ser outro confessionário. Todos são, viu, gente? Eu falei pra Daniela que daqui a pouco eu vou sair daqui com um diagnóstico, então assim, vamos fazer logo uma a carta de internação chega. Não, se tiver algum psiquiatra aqui me seguindo, vai ficar, entendeu? Vai ficar um pouco complicado, então vamos fazer uma coisa mais leve hoje. E esse não era o tema de hoje. Nós estudamos e nos preparamos para outro tema, mas naquele cafezinho ali que a gente de vez em quando mostra para vocês, a gente tava ali trocando uma ideia, eu e a Tami, e a gente falou, nossa, tanta gente pergunta, quem são vocês? Da onde veio esse nome? Por né? que? Por que vocês resolveram começar a gravar? Talvez não seja melhor a gente contar um pouco disso, né? Para as pessoas, então... E aí, quando alguém perguntar, encaminha esse vídeo, entendeu? Por que não quero dar conta? Espera só um pouquinho, qual que é o seu WhatsApp? Top. Exatamente. Aqui. A gente também vai ter esse material, né, amiga? Quando alguém falar o que é não quero dar conta, vai lá no episódio tal e assista. É isso. Né? Bom, então nós vamos batizar hoje o tema de hoje de do que não queremos dar conta, afinal. Do quê? De muitas coisas. A lista é grande. E eu sempre, quando a gente conversa, eu e a Tami, sobre o Não Quero Dar Conta, eu falo que uma das coisas que eu amo muito nesse nome é que eu tenho uma explicação pra ele, a Tami tem outra e vocês vão ter outra. Ele é muito democrático, né? Então, eu acho que ele é muito inclusivo, esse nome do Não Quero Dar Conta, porque cada um tem algo específico que, se pudesse escolher, não daria conta. É claro, gente, que nem sempre é uma escolha dar conta ou não. E eu e a Tami, a gente sempre reforça aqui que o Não Quero Dar Conta não é um convite a abandonar tudo, jogar tudo pro alto, né? Mas é a gente aprender a escolher, né, em nome da nossa saúde mental, quais são as prioridades e aquilo que realmente precisa ser a gente. E não poder não dar conta não significa que você queira dar conta daquilo, né? Então, continua fazendo jus aqui. Exatamente. Né? E até uma coisa, assim, que eu e a Tami conversa bastante, né, é que existem relações, a gente já falou muito de relações tóxicas aqui, mas eu acho que eu vou começar por isso, porque seguramente é aquilo que mais demanda da gente são as relações, os relacionamentos, né? E existem relações tóxicas que a gente tenta dar conta em nome de sociabilizar, né? Em nome do politicamente correto, que desgasta a gente, que cansa a gente, e a gente fica ali tentando dar conta daquela relação para que aquilo não cause ali um desconforto, um desgaste. Mas quando o desconforto é em nós, parece que tá tudo bem. Tá tudo bem. E engraçado é que a gente permite que esteja tudo bem quando é com a gente. Por quê?
Porque a gente cresce entendendo que tá tudo bem você se ferir. Então você lida com a sua própria dor, você lida com o seu próprio desconforto, você se resolve. Mas você não consegue lidar com a dor do outro, com a frustração do outro, principalmente se você acha que você foi o causador daquilo, né? Então vem culpa, vem uma série de coisas, então a gente precisa realmente desmistificar isso. A gente já viu aqui, aprendeu em vários episódios, eu falo que aprendeu porque realmente é um aprendizado, muitos dos assuntos que a gente traz aqui, não só para nós, quanto para vocês que também estão assistindo, de que devolver desconforto é muito bom. Porque duas pessoas aprendem, você e a outra pessoa. Ela aprende a lidar com aquele desconforto, então ela também vai amadurecer com aquilo. E você aprende também que tá tudo bem você se priorizar e você devolver algo que alguém te deu e que não serve para você. Exatamente. Você não vai guardar com você. Né? Então eu acho que esse ponto de amadurecimento é super importante pra gente desmistificar isso, né, Dani? Com certeza. Eu acho que eu e a Tami, a gente escuta muito, por que não quero dar conta? Mas do que vocês não estão querendo dar conta? Ou até piada, assim, lá, não tá querendo dar conta. E virou, né, nesses 4 meses aí que a gente tá com o pod. Olha, gente, 4 meses pra gente vir aqui contar essa história, mas antes tarde do que jamais. Antes tarde do que nunca. Na verdade, assim, eu acho que pra gente ficou sempre tão claro que era, e tá tudo certo não estar claro pra quem tá nos assistindo. Exatamente. Né? Então, nada mais justo do que a gente também trazer aqui, né? Mas as pessoas brincam muito com esse nome e às vezes até desvirtuam mesmo o sentido real que a gente quis dar pro nome. E tá tudo bem, como eu disse, né? É tão democrático, eu acho que é tão inclusivo, não quero dar conta, porque cada um vai ter uma percepção sobre o que é isso, e aí é muito particular, né? Uhum. Mas como a gente tem que explicar o ponto de vista das idealizadoras, e é isso que a gente tá fazendo aqui hoje. No nosso caso, eu vou contar um pouquinho do que foi pra mim, particularmente, né? Não a história toda, porque eu quero que esse episódio seja leve, mas, particularmente, eu sempre fui uma pessoa que tentei dar conta de tudo. Tudo o quê, Daniela? Sabe, a gente até falou, né, que a gente não... Da série Síndromes, a gente deveria ter feito a Síndrome Mulher Maravilha, só que ela acabou se encaixando em uma das que a gente fez, que é aquela de querer dar conta de tudo. E eu sempre quis ser essa Mulher Maravilha, né? De querer dar conta da casa, das crianças sozinha, querer dar conta dos meus sentimentos sem ajuda. Mas você não é psicóloga? Então, primeiro eu sou psicóloga há pouquíssimo tempo, aí há cerca de 3 anos, né? Antes disso, a minha visão de terapia, de psicólogo, talvez fosse a visão que você tem aí na sua casa. De que, eu não preciso disso, isso é coisa de louco. Um dia eu já fui essa pessoa que pensou todas essas coisas, né, também. E aí, quando eu fui estudar psicologia e fui entender, né, o real significado, eu entendi muita coisa, né, do quanto isso contribuía na vida de uma pessoa que tá aberta a mudanças, né, porque nem todo mundo tá. Então, para essa pessoa não vai surtir tanto efeito. Mas para aquela pessoa que está querendo mudanças, ela pode ser muito benéfica, porque alguém dizer, eu vou caminhar com você nesse percurso, porque não é fácil mudar. Não é. E mudar sozinha é praticamente impossível. Então, assim, você ter alguém que vai caminhar com você nessa jornada é muito bom. E foi isso que eu aprendi sendo psicóloga e é isso que eu aprendi sendo paciente. Por quê? Eu me tornei paciente, indo fazer psicologia, eu já tive que começar a fazer terapia. Só que eu não fui pra terapia pela dor, eu fui pra terapia porque era obrigatório na faculdade de psicologia. Mas quando eu entrei na sessão de terapia pela dor, e aí é onde o nome Não Quero Dar Conta, pra mim é muito marcante, né? Eu pensei, foi o momento em que eu falei, não tô dando conta. Foi quando eu estava ali entrando num processo depressivo, e eu não tava dando conta, eu tava batendo pino mesmo. Mas você não tava dando conta do trabalho? Não, eu continuava com a casa limpa, as crianças arrumadas, eu estava performando pra fora. Mas dentro eu não tava conseguindo mais segurar aquela pressão que tava interna, né? Eu virei uma panela de pressão. A qualquer momento eu ia explodir. Então foi onde eu entrei numa terapia, mas não mais pra falar da minha infância, pra tratar coisas desse tipo, mas pra dizer, cheguei no limite. Então, o Não Quero Dar Conta, pra mim, tem muito esse significado de um momento específico em que definitivamente eu não dei conta, eu joguei a toalha, eu falei, gente, eu vou surtar, eu não tô aguentando mais.
E aí a gente até conversou, né? Acho que em alguns episódios a gente revelou aqui algumas coisas, mas eu comecei a ter crises de pânico. E aí eu comecei a perceber que o controle já não estava na minha mão há muito tempo. Uhum. Então, não é pra ser triste a história que eu tô contando. É que eu quero dizer que todo mundo tem algum momento marcante na vida em que você se lembra que definitivamente você não deu conta. Diante de uma perda inesperada, Uhum. né? Que você fala, não dei conta, eu desmaiei, eu chorei muito, eu não consegui reagir da forma como deveria, né? Ou Uhum. carrega uma culpa que naquele momento você não foi tão, Uhum. vamos dizer assim, útil, vamos dizer, para as outras pessoas como você gostaria, porque você não conseguiu. Então, talvez a gente se liberte de certas culpas mesmo. Quando a gente assume que nem sempre a gente dá conta, né, Nem amiga? sempre. Então eu tô trazendo E tá tudo bem, E né? tá tudo bem. E tá Vai, tudo amiga. bem. E tá tudo bem. É que é realmente Deixa eu ver o que isso, o né? A pessoal tá gente contando. aprende que a gente precisa dar conta de tudo, independente daquilo ultrapassar ou não os seus limites. Mas a gente precisa entender que tá tudo bem. Você se priorizar de vez em quando e você falar assim: não, hoje eu vou deixar, essa semana eu preciso desse respiro, eu preciso desse descanso, não tô conseguindo levar. Ah, você tem uma vida dura no trabalho, na faculdade, né? Você que tá aí nos assistindo, que tem também uma rotina muito puxada, abra mão de algo. Não tô dizendo que você não você deva abrir mão do seu trabalho ou da faculdade, mas poxa, tira um dia de repente para não ir na faculdade, para tirar a noite, para, enfim, comer pipoca, ficar na sua própria companhia, ou no final de semana, falar, ó, esse final de semana eu vou sossegar, vou relaxar. Então, assim, todo mundo precisa. Eu acho que a gente precisa muito entender primeiro quais são os sinais do nosso corpo, né? Para entender por que a gente não tá dando conta, para que não chegue neste episódio, né? Da Dani já numa depressão, uma depressão ali, uma pessoa funcional, né? Uma depressiva funcional. Então, é muito Exatamente. perigoso. Na minha visão, assim, eu acho muito perigoso o depressivo funcional, porque às vezes a gente vê aquelas trends na internet, né? De pessoas que infelizmente se foram e um mês antes, 2 meses antes, 3 meses antes, você via ali uma pessoa no vídeo completamente normal, mas aquela pessoa não estava bem. Então a gente precisa prestar atenção no nosso corpo e nas pessoas também que estão ao nosso redor para que esse tipo de coisa não aconteça, para que a gente possa ajudar, intervir e se ajudar também, né? Exatamente. Mas eu acho que todo mundo realmente tem um episódio ou vários episódios na vida de que não quer dar conta, né, Dani? Eu também sempre fui uma pessoa muito ativa, mas muito ativa, desde os 15 anos trabalhando no mundo corporativo, no CLT, né, como todo mundo fala. E eu vejo assim que depois de tantos anos, né, eu saí do mundo corporativo, não sei se momentaneamente, não sei o que Deus tem para a minha vida, mas eu vejo o quanto foi bom esse momento. O quanto eu não estava mais dando conta de ser mãe, de ser profissional, de ser tudo, e a gente não consegue executar 100% nenhuma tarefa. E é assim mesmo, tá? Com todos os seres humanos. Mas eu acho que nós, mulheres, a gente se cobra muito mais, né? Eu sei, o não quero dar conta, ele nasceu justamente disso, né? De uma questão nossa, de que a gente, cara, não quero mais dar conta disso. E entender que tá tudo bem. Então ele atinge vários tipos de público aí, feminino, masculino e tudo mais, mas eu acho que muito mais ainda as mulheres, porque a gente tem essa questão mesmo de querer abraçar tudo, de querer ser a super mãe, a super esposa, a super amiga, a super funcionária, enfim, e aí alguma coisa fica em desequilíbrio. E se você puder dar conta de tudo isso sem precisar ser 1000% em todas essas facetas, não seria muito bom? Não seria muito bom você poder ser profissional e falar, não sou a nota 1000, não sou a melhor mãe do mundo, eu não sou a melhor esposa do mundo, mas eu faço o que eu posso, o melhor que eu posso. Não seria muito bom se a gente conseguisse dizer assim, cara, eu não quero dar conta de ser a super, mais. Eu vou assumir a minha identidade, eu vou ser eu mesma. Uma coisa que eu sempre carrego comigo é que eu quero amadurecer, eu quero sempre melhorar e buscar isso, mas sem perder a minha identidade, a minha essência, quem eu sou. Então, continuar sendo uma pessoa alegre, divertida, que dá risada nos momentos difíceis e que tá tudo bem. Claro que eu tenho meus momentos também, né? Os meus defeitinhos ali, eu sempre taco meus defeitos aqui, né, gente? Então hoje eu vou dar uma valorizada no passe. Confessionário. Hoje eu vou dar uma valorizada no passe.
Mas eu tenho pra mim que a gente não pode perder quem a gente é de verdade. Uhum. E aí, pelo menos pra mim, o não quero dar conta é muito isso. Eu poder ser tudo ao mesmo tempo. Eu posso ser mãe, eu posso ser esposa, porque eu sou mesmo. Eu tenho Uhum. vários pratinhos pra equilibrar. E eu quero Uhum. continuar com esses pratinhos na minha mão. Eu quero continuar sendo mãe dos meus piticos, sendo esposa. Meu marido não tá liberado, se ele quiser, né? O divórcio, que Deus o leve. Deus. Brincadeira. Que ele seja recolhido imediatamente. Brincadeira, que depois ele vai ouvir esse episódio e vai brigar comigo. O meu pegou pesado. Uhum. Mas enfim, continuar exercendo tudo isso sem ter aquele peso de falar, meu, eu não sou melhor, porque você nunca vai ser, você é um ser humano, você nunca vai ser. Então é uma competição contra o tempo, contra a gente mesmo e contra tudo que a gente não vai alcançar. Isso traz um peso tão grande, e aí vem ansiedade, vem depressão, vem burnout, porque muitas mulheres donas de casa, inclusive, são acometidas, né, por burnout, por doenças aí silenciosas da mente. Então é isso, eu acho que o não quero dar conta não quero dar conta de ser a mais, de ser a nota 1000 em tudo, não vou ser e tá tudo bem, e eu vou continuar sendo a mesma, né? Não é síndrome de Exatamente. Gabriela isso, tá? Porque como a gente falou aqui, a gente falou que quer evoluir e Isso. quer mudar e quer melhorar, mas sem que isso seja um peso tão grande ou que a gente esteja tão preocupada apenas com a expectativa do outro, né, Dani? Eu acho que estava te ouvindo falar aí e pensando que é tão amplo, né, essa questão do não quero dar conta, que uma das coisas que a gente não queria mais dar conta era dessa conversa que a gente sempre teve ser privada só também. Por isso que a gente também, Também. né? Porque parece que a gente faz esse desabafo, eu e a Tami, outras amigas, né? Outras amigas, né, participam aí de outras conversas que a gente tem e a gente percebe que nós, mulheres, basicamente, temos os mesmos conflitos, as mesmas questões, né? E os homens, entre eles, devem chegar a essa conclusão também de que tem os mesmos conflitos e questões, né? Só que a gente percebe que alguns papos parece que tem que ser muito privado. Não assuma suas fraquezas em público. Principalmente, né, eu, psicóloga... gente, eu e a Daniela, como a gente falou, se tiver um profissional aqui nos assistindo, nós já temos laudo, inclusive. Mas eu sou a psicóloga do grupo, né, amiga? Mas você continua sendo uma humana. Você tá entendendo isso? Mas a gente não quer mais dar conta disso? Exatamente. A Daniela é uma pessoa, gente. Ela não vai ser um robô porque ela é uma psicóloga. Às vezes os próprios colegas colocam esse peso nos colegas, sabe? Então... De que a gente precisa ser acima do bem e do mal, assim. Uhum. Não mostre suas fraquezas, não deixe seus pacientes descobrir que você é humana, senão você vai perder o paciente. E é justamente o contrário. Eu gosto muito quando os pacientes saibam que eu sou humana e que eu não estou falando de um lugar acima deles. Eu estou falando de um lugar que eu sei o que eles estão sentindo. Eu sinto as mesmas dores, ou dores diferentes, mas enfim, né? Dentro do possível, né? Eu participo de uma vida normal, né? Eu sou uma pessoa normal. Então, eu gosto de trazer essa realidade mais humana, né? Pra coisa. E aí, eu acho que também veio disso, né? Da gente conversar muito, eu e a Tami, perceber que, primeiro, nem todo mundo tem uma amiga como a Tami, tem esse privilégio. Né, que você vai falar, hoje mesmo ela falou assim, amiga, você tem a unha bonita. Eu falei, só que uma quebrou agora, que tá horrível. Ela falou, amiga, que você se esculacha muito fácil. Daniela, aprenda a receber elogio. Acabei de elogiar a sua unha, você já falou, mas quebrou e ficou feia, né? Fala obrigado, né? Só fala obrigado, alguém te elogiou? Mas você vê como a gente aprende a se desmerecer? Eu também sou essa pessoa, tá? É o sujo falando mal lavado. O conselho que dei vale também pra mim. Mas a gente fica sem graça de receber elogio, né? Fica. Mais crítica a gente pega, agarra e guarda no coração, né? E recebe com uma tranquilidade. Toma posse da crítica, paz, guarda no coração. Graças a Deus que veio uma crítica, porque se fosse um elogio eu não saberia o que fazer. Olha que maluquice, né? Que loucura, né? Total. Você vê como a gente, pirou. Esse mundo atual, ele mexeu, assim, com o nosso psicológico, eu acho que muito, porque a gente tem muitas responsabilidades e as redes sociais, elas são realmente uma bênção, mas ela também é uma vitrine daquilo que você quer ou que você tenta parecer ser. E aí, vira uma competição, né? De quem é o melhor, quem é o mais sábio, quem é o mais inteligente, quem é o que evoluiu mais na carreira.
Uhum. Quem é o que tem a família mais estruturada, quem tá viajando todo ano, quem trocou de carro, quem... nanana. Então, você entra realmente numa cobrança, numa autocobrança. Nem sempre as pessoas estão te cobrando, mas automaticamente a gente começa a se comparar, porque o ser humano, ele é um ser que se compara, né? É inevitável, é da nossa natureza se comparar. E só que isso não pode interferir na nossa saúde mental, né? Em quem a gente é. Então, assim, outra coisa que a gente não quer dar conta mais é de ficar se comparando. Exatamente. Gente, a gente é o que é. Eu e a Dani, a gente chegou nessa conclusão, graças a Deus, com 40 anos aí, porque a gente ainda tem muito para viver, né? Poderia ter sido mais cedo? Poderia, mas poderia ter sido mais tarde também. Então a gente ainda tem muito para viver e graças a Deus a gente entendeu isso. A gente ainda luta contra essa questão, né, de autossabotagem, de síndrome do impostor, de comparação e tudo mais, mas a gente já tem plena consciência e a gente tem gostado, né? Eu falei por mim e por ela, porque eu acho que a gente tem gostado mais, sabe, de quem a gente é, da nossa companhia, tem curtido mais, né, ela, a aparência dela, eu a minha. Então, assim, tudo isso é uma luta que não é só nossa, todas as mulheres passam por isso, né? Então você passa por gestações, aí você muda o seu corpo, você se olha no espelho, você fala, poxa vida, né? A minha juventude tá escorrendo pelo ralo. Então tudo isso viram problemas assim da atualidade, né? Problemas de saúde mental para nós e a gente não quer mais dar conta disso, não. Eu não quero também. Eu também não. E assim, eu acho que é muito disso, né? Nós sempre conversamos sobre essas coisas todas que a gente trouxe. Cada episódio que a gente trouxe até hoje, né? E aí tem uns 4 meses já que a gente tá aí gravando semanalmente. Toda semana, novo episódio, novo episódio. E começamos em janeiro, né? Em abril, eu acho. Março, abril. Caramba! É. Achei que fazia mais. É, março, abril. Porque é muito trabalho, gente. Parece que é anos, porque é muito, muito trabalho, né? Caramba. O que vocês veem vocês ligam a câmera e falam, não, todo dia rede social, né, postagem, é muito trabalho. E então dá essa sensação mesmo de que tem mais tempo, né? Mas o que eu vejo é que, até citou aqui, é que cada episódio, particularmente, falou muito com a gente, né? Primeiramente, antes da gente trazer. Então, tranquilamente seria um papo que a gente teria tomando um café sem estar gravando, né? E aí as pessoas falam, mas essas confissões, né, sobre, impostor, que você tem muito da característica do impostor, que você já foi muito boazinha, da boazinha, né? Cada episódio a gente trouxe alguma confissão específica sobre acho que o que a gente menos se identificou foi o do protagonista. Porque a gente... porque o nosso síndrome do impostor é muito isso aqui, ó. Porque então, teve assim, outros não tem que como. se sobressaíram. Né? Não dá pra ser tudo, né, também. A gente já era bastante coisa. E, né? Graças a Deus, gente. Problema menos pra tratar na terapia. Menos uma coisa pra gente tratar. Então, assim, a gente tá tentando normalizar um pouco papos que deveriam ser menos engessados, né? Como esses que a gente tem aqui, gente, tá tudo bem. Nesse café. Né? Se você tem síndrome do impostor e você consegue dizer isso, entender isso, qual que é o problema? Não tô entendendo. O problema é você continuar com esse problema e não querer lidar com isso. E é tão legal a gente conseguir ver hoje na internet pessoas que a gente possa se identificar. Não é? Porque o que a gente admira são muitas pessoas que ostentam hoje na internet. Né? Então, como eu falei da questão da comparação. Então, pessoas que mostram muito o seu dia a dia, a rotina do lar, enfim, viagens e tal, e tudo isso é muito legal. Porém, pouco a gente vê pessoas normalizando quem elas realmente são, né? Claro que aqui também é um recorte da nossa vida, né? Tem muitas outras camadas nossas, mas eu acho que é uma oportunidade da gente trazer um bate-papo, principalmente para outras mulheres, e normalizar esse tipo de assunto, né? Esse tipo de ideias, esse tipo de conversa, para que a gente possa também entender que você não está quebrada, não tem algo de errado com você especificamente. Tem muita gente passando pelo que você está passando, tem muita gente sentindo isso que você sente e tá tudo bem, né? É normal, você não é menos por conta disso. Eu acho que a internet está tão cheia de extremos. Porque se a pessoa fala que ela vai mostrar a vida real, ela mostra um caos completo. E aí parece que a vida real... Então, maternidade real, parece que a maternidade é um caos completo.
Que nunca tem um momento em que você tem paz, prazer Uhum. e que você está feliz nela. Parece que você está sempre caótica, tá sempre o mundo acabando na maternidade e tudo mais. Então eu acho que a gente tem ido para tantos extremos, que é ou a maternidade perfeita, as crianças são sempre comportadas, todo mundo só come saudável, ninguém vê tela, aí a gente fala, inalcançável. Ou é aquela maternidade terror, 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 terror. Então, como tá difícil encontrar equilíbrio, eu acho, hoje, nas referências, né? Quando você quer ser um pouco mais sincero do que é vendido, parece que não há necessidade disso. As pessoas falam, não tem necessidade disso. Fala de um assunto genérico. Faz igual outros psicólogos. Coloca um tema. Pá, vamos falar de ansiedade. Dos outros, não da sua. Né? Coloca um tema genérico. Não se envolva na temática. Mas sabe o que eu percebo? Eu acho que quanto mais real a gente deixa a coisa, primeiro que mais a gente consegue passar a credibilidade daquilo que a gente está falando. E outra, eu acho que a pessoa que está aí do outro lado e muitas vezes se identifica 110% com aquilo, ela tem uma dificuldade de lidar, porque é a dor dela, então ela vê um espelho daquilo, né? E muitas vezes é desconfortável mesmo ouvir, tá? É desconfortável, porque você tá lidando com a sua dor. Então, não é que é um problema a Dani falar da ansiedade sobre a ótica dela, sobre aquilo que ela viveu, mas é um desconforto muitas vezes para algumas pessoas que estão ouvindo e falar assim, cara, eu sou essa pessoa, eu não sei lidar com isso, eu não quero lidar com isso, por favor, não fala mais disso. Não fala mais sobre isso. Porque é desconfortável, e aí aquela pessoa não sabe o que fazer para lidar com aquilo, né? Mas no nosso caso específico aqui, né, a gente tá, até já aconteceu de algum episódio aqui, a pessoa não ter uma interpretação correta do que a gente disse, né? E a gente até voltar, a pessoa deixou os minutos, tudo ali pra gente, e a gente voltou o vídeo, ouviu e não continuou sem ter a interpretação que a pessoa teve. A gente não sabe exatamente onde a gente mexe quando a gente tá conversando, né? Isso na vida real, na rua, né? E aqui a gente tá falando e colocando na internet pra centenas de pessoas, milhares de pessoas. Então, na nossa cabeça tá muito clara a visão. É por isso que a gente fala, né? Quando a gente pensa no não quero dar conta, pra nós tá muito claro de onde saiu, o que é. Mas pra quem tá vendo, pode ter várias interpretações, né? E então, às vezes, a gente diz alguma coisa que parece que a gente tá criticando outra, então. Ou que a gente, se é a favor disso, combate aquilo. Né? E realmente, estar na internet é isso, né? De repente, o que eu sou, só simplesmente por ser quem eu sou, já fere outra pessoa. Inclusive, isso é algo que eu também não quero mais dar conta na minha vida. É escolher algo em detrimento de outro. Exatamente. Então, por que você precisa escolher, quando você faz uma escolha, você precisa abrir mão, né? Abrir mão de outra. Eu ia falar desescolher, gente, olha. Desescolher, que loucura, né? Amiga, lançando palavras aí. Mas, se você escolhe uma coisa, por que você tem que abrir mão de outra? Por que tem que ser uma coisa em detrimento de outra? Não precisa. Por que a gente não pode ter vários papéis? Por que a gente não pode gostar de várias coisas? Por que a gente não pode ter vários amigos, né? Porque a gente tá vivendo um mundo muito polarizado. Muito polarizado. Então, assim, se eu escolho isso, então quer dizer que eu não gosto daquilo, por exemplo. Eu sou cristã. Não gosta seria o menor dos problemas. Eles acham que você combate. Condena, né? Condena, por exemplo, eu sou cristã. Assumidamente cristã. Bem cristã. Quem tem dúvida, você é um pouco cristã? Eu sou muito cristã. Então, assim... agora tem esse papo, acho que agora deu pra entender. Cristã não praticante, cristã, mas é um pouco cristã, não. Eu já ia perguntar, tem níveis? Pra mim não tem, mas pra quem acha que tem, eu sou o muito. Tá lá no topo. Ela tem a plaquinha, o selo cristã de qualidade. Isso não significa que eu odeio coisas deste mundo, odeio pessoas. Exatamente. Entendeu? Então, assim, quando você se diz algo, quando você escolhe algo, só parece, gente. Isso não significa que você jogou o resto pela ribanceira abaixo. Então, assim, vamos também não querer dar mais conta disso, gente. Vamos se tirar esse negócio de normalizar, cada um ter um gosto. Cada um ter um gosto, cada um ter, né, uma opinião e concordar em discordar. A gente falou disso no episódio também. A gente tem 4 meses a gente anda trabalhando. Estamos. Parece que faz anos. Mas isso é algo que me incomoda profundamente. É quando a gente acha que alguém tem que escolher algo em detrimento de outro. Eu sempre fui uma pessoa muito artística, desde pequena.
E minha filha também é assim. Então a gente gosta de tudo relacionado à arte. Não que a gente seja artista, tá? Eu não tive a oportunidade, nem tive condições financeiras para me desenvolver nesse nível. Espero poder dar esse suporte para minha filha. Mas sempre gostei de tudo relacionado a artes, então teatro, canto, pintura, tudo. Mas assim, gente, eu gosto muito. É uma área de interesse, assim, é quase que um hiperfoco para mim. Ai, eu já dando outro diagnóstico aqui. Mas o que eu ia falar? Ah, tá. E aí, sempre na minha vida, eu tive que seguir o rumo, né? Seguir o fluxo ali. Ah, preciso trabalhar, preciso exercer uma faculdade, nananana. E eu fui abrindo mão. Fui tomando escolhas em detrimento de outras. Então, eu trabalho no mercado financeiro. Que é isso que eu vou fazer? Aula de cerâmica? Aula de pintura? Não vai contribuir, né? Que é isso? Você tá doida? Vai gastar dinheiro com isso? Então, veja que a gente mesmo vai seguindo a vida e a gente entende que a gente seguiu aquela linha, a gente tem que abrir mão de tudo que a gente ama, tudo que a gente gosta, porque a gente tá seguindo ali, ó. Então, eu tenho que seguir esse trajeto aqui. Então, isso é algo que hoje, na minha vida, também, eu não dou mais conta. Que é, se eu escolher isso, eu tenho que abrir mão daquilo. Não, você quer abrir mão? Não tô falando de coisas... Tá, gente? Existem níveis aqui, tá? Não tô falando de relacionamento. Vamos ter discernimento. Eu falei que eu sou cristã, né? Então, por favor, vamos confiar que vocês estão discernindo o que a gente tá falando. Vocês estão discernindo o que a gente tá falando. Mas assim, de modo geral, a gente não precisa escolher algo em detrimento de outro, tá bom, galera? Então vamos normalizar isso. Isso é algo que eu também não quero mais dar conta, Dani. Eu acho que isso é perfeito que a Tami falou. Em alguns episódios aqui, a Tami brinca que eu sou a Barbie Profissões, a Barbie Profissões. E já que a gente tá falando hoje um pouco da gente e tudo mais... vamos falar, né? O que a gente já fez. Eu tenho uma listinha também, não sei se tão grande quanto a dela. Se eu pegar, assim, diplomas, eu tenho aqui os diplomas impressos, tá? Se um dia eu tiver que divulgar aí pra provar... Quem falou que a bichinha é inteligente, olha lá, ó, tá vendo? Isso eu falo pro meu marido faz um curso completo, aí você tem que fazer uma prova final, alguma coisa, ele fala assim, eu não vim pelo certificado, eu vim pelo conhecimento, já peguei o conhecimento, tchau. Pronto. Eu não, se eu não tiver o diploma, eu surto, eu tenho que sair É igual o meu marido. Documento no final. Esse é o meu marido. Se eu paguei, eu tenho que levar o papel. Esse é o meu marido. Enfim, gente, cada um com a sua neura. Inclusive, eu tô esperando um diploma aí também, que eu vou falar, só não vou dar o arroba aqui. Pois eu já teria ido lá. Eu não sou famosa. Eu já deixaria o arroba aí. Eu vou deixar, daqui a pouco eu vou deixar. Chegar a minha vez de fala, vou jogar o arroba aqui. Vocês não me neguem nunca o diploma, vocês não sabem do que eu sou capaz por um diploma. Se eu estudei, eu quero. Pois é. E aí, eu tenho essa questão. E aí, se for pensar em diplomas, assim, que eu tenho... eu tenho diploma de curso de cabeleireiro, corte de cabelo, né? Diploma de confeitaria, diploma de padaria. Tá? Caraca, padaria eu não sabia. Padaria, amiga. Curso técnico, assim, né? Não que eu sou padeira profissional, mas eu fiz curso técnico de padaria. Aprende o quê? Pão. Pão. É por isso que o pão dela é gostoso. Ô, gente, essa mulher cozinha que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia o quanto que essa mulher cozinha. E aí, pra quem tá curioso, vai lá na Síndrome do Impostor, que pra mim, a gente tava conversando isso agora há pouco, pra mim foi um dos episódios, assim, que mais eu amei. Eu gosto de todos, né, que eu sou suspeita, sou eu que faço com a Tami. Mas, assim, nós duas, né, que fazemos... acho que ficou claro, né? Ficou muito claro. Mas, assim, o que eu quis dizer é que eu amo o tema do síndrome do impostor. Achei que ficou muito legal. E quando tem gente que não consegue lidar, a bichinha olha e fala, que beleza, olha, eu consegui jogar. Gente, olha, eu até assisto de vez em quando mais, porque eu falo, gente, eu preciso parar com isso. Definitivamente eu vou deixar de ser impostora na minha vida. Isso aí. Porque lá eu confesso sobre isso, eu falo um pouco do porquê que eu fiz tantos cursos, né? E eu nunca me senti apta. Você quer saber por que ela vai dar toda essa lista de diplomas, vocês voltam lá. Vai lá na Síndrome do Impostor pra você entender que lá eu falei sobre isso. Então eu não vou contar aqui, que é pra vocês ir lá. Se eu já falei, não vou repetir, né? Então, assim... Mas vai, padeira, confeiteira, cabeleireira. Mas curso técnico, tá, gente? Não vai se desesperando aí, que eu não sou padeira profissional, não. Mas não sei o pão é bom. O pão é bom. Que mais? Enfermagem, curso auxiliar e técnico de enfermagem. Publicitária formada. E psicóloga. E pós em teoria cognitivo-comportamental. A lista, hein? Só porque eu só tenho 40 anos. Se eu tivesse 100, teria mais 10. Que até os 100 eu vou alcançar os outros 10 diplomas. Aguardem.
Então, assim, por que eu tô querendo dizer sobre isso, né? Porque eu sempre, além de não me sentir apta em nenhum desses todos, que daí eu falo na síndrome do impostor o que rolou, eu nunca me senti com autoridade pra falar de nenhum, ou eu sempre tive vergonha de falar sobre tudo isso, porque parece que, nossa, então você nunca deu certo em nada, você foi fazendo curso, fazendo curso, fazendo curso. E aí, eu acho que também chegou nesse momento em que eu não dei conta, né, de fingir ser quem eu não sou. Né? Ou que tava tudo bem, eu não me sentir boa em nada. Mas sabe também, a gente falou disso em algum episódio, que eu agora já não sei mais qual, de que eu e a Dani, a gente vem de uma estrutura familiar muito difícil, financeiramente falando, tá? Pode ser que vocês não acreditem, olhando aí dos lados da tela, que eu tenho essa cara de famosa. Aqui no TikTok o pessoal aqui no TikTok, às vezes a gente faz live, a gente recebe alguns hates em relação a isso. Que a gente é desocupada, ricas de Alphaville, a gente já recebeu vários, mas não galera, mora em Alphaville, a gente ama vocês do TikTok, mas já rolou umas coisas mas assim, a gente vem de uma estrutura familiar, financeiramente falando, muito complexa. Muito complexa. E a gente nunca pôde lidar com aquela questão de, poxa, vou ver o que eu tenho aptidão. Vou fazer o que amo. Então, a gente passou a vida inteira dando cabeçada. E estudando e trabalhando com o que desse dinheiro para pagar a conta. Exatamente. E para pagar a faculdade. E para pagar os próximos cursos. Aquilo que fosse necessário. Então, também acho que tem esse fator. Eu entendo a questão da síndrome do impostor, mas a gente também vem de uma safra aí bem complicada. Tanto que eu comecei por cursos técnicos, porque eu nunca pude pagar a faculdade diretamente. Então, eu me formei técnico numa coisa, para depois me formar técnica em outra que pagava um pouco mais, e aí conseguir fazer a faculdade. Mas eu comecei fazendo pedagogia, que eu amava. Nossa, amiga, essa eu não tava sabendo. Eu amava. Como assim? Anos de amizade? Pois é, tá vendo? E eu não sabia da padeira. Você me revela isso. Aqui eu não sabia da padeira e ela não sabia da pedagogia. Não sabia. Eu amava fazer pedagogia, gente. Era assim... É muito sua cara, amiga. Amor. Era amor mesmo. Mas o que acontece? Eu não... estava estudando num horário que eu não tinha como pagar a faculdade. E não tinha como também trocar. Até tentei trocar, mas eram poucas vagas, não consegui. E eu precisava trabalhar, né, amigas? Eu trabalhava já, na verdade, mas o valor do que eu recebia não pagava aquele curso. E eu também não conseguia mudar de horário, enfim, era uma loucura. E aí eu abri mão da faculdade de pedagogia e fui fazer administração, que era o que pagaria as minhas contas ali. Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos, na verdade. Eu estava na escola ainda. E aí fui fazer, então, administração, e aí fui conseguindo empregos melhores e tal, que, né, ganhava mais. E fui ali evoluindo. Aí fiz também pós-graduação em gestão de projetos, e tenho muitos cursos dentro dessa área, né, da área financeira mesmo, então cursos, certificados. Mas fora isso, eu também fiz curso de decoração de biscoitos. Curso de montar arranjos de flores. Que isso, amiga? Você tá omitindo várias coisas. Então, gente, isso aqui é uma revelação mesmo. De decoração de arranjos. Curso de decoração de festas. Nossa, chocada. Né? E ela fala que eu sou a Barbie Profissões, impostora. Impostora. E aí, fora isso, não tenho cursos, mas assim, são coisas que eu gosto de fazer, de vez em quando eu faço, né? Aula de inglês, aula de canto, eu vivo me metendo, gente, nessas coisas eradas aí que eu gosto de fazer. Mas cursos mesmo, são cursos técnicos. Ah, e também tava esquecendo do principal, né? Eu fiz um curso técnico também de design de interiores. Esse é o único que eu sei. Então esse eu sou realmente formada e tudo mais. Então, são esses. Vocês veem que eu e a Dani, realmente, a gente passou a vida tentando encontrar algo que a gente amasse fazer. E a gente gosta realmente de muitas coisas. A Dani, a gente vê que gosta aí do mundo da culinária, que é muito a cara dela. Eu gosto muito da questão artística. Então, a gente tem aptidões para essas coisas, mas a gente nunca teve a possibilidade de exercer de fato. Para além disso, a gente gosta de se comunicar. Muito. Né? Eu acho que a gente realmente tem um viés aí da comunicação, que não é para todos, mas a gente tem. Olha, hoje eu tô valorizando a gente. Olha, hoje. Ninguém pode hoje dizer neste episódio que nós somos impostoras. Mas se voltar lá no outro, vai se descobrir.
Eu acho que a gente realmente tem um viés de comunicação e a gente gosta disso. Só que a gente Sim. sempre teve muita vergonha, medo do que os outros iam falar ou pensar. E eu acho que tudo tem um tempo nessa vida, né? Uhum. E aí, por isso, a gente falou, quer saber? Não vamos mais dar conta disso, não? Do que os outros estão Exatamente, falando? perfeito. Não queremos mais dar conta disso, a gente vai fazer sim. Né? Dando certo ou não dando certo, a gente faz porque a gente realmente gosta de fazer isso. Então, é isso. Cá estamos, né? Com o não quero dar conta, porque a gente não quer dar conta de várias coisas que a gente já colocou aqui, né, Dani? Eu acho que pra gente foi quase que um grito de liberdade, eu não quero dar Uhum. conta, né? Chegou num momento da Pra nossa queimar as vida, calcinhas, os sutiãs. tudo. Só que a gente fez de um jeito, de outro jeito, né? A gente chegou num ponto ali, eu acho, da nossa vida, né? Eu e a Tami, né? A Tami ali saindo do CLT, eu ali começando uma carreira de psicóloga, porque 3 anos uma carreira de psicóloga é início, gente. Quer dizer, iniciando uma nova coisa já com quase 40 anos, 2 filhas pequenas, né? Então nós duas ali num momento de muitos recomeços, né? E com muita falação em volta, assim, tipo, mas e agora? O que você vai fazer da sua vida? Mas como que vai ser isso? Mas isso fecha a conta, não fecha a conta? Muitas preocupações, né? Mas sabe uma coisa que eu admiro na gente? É que eu e a Dani, a gente não tem medo de recomeçar. Não. Cara, eu acho isso tão legal, porque no mundo hoje, no mundo onde a gente precisa seguir um script, né? Uhum. E você dizer, cara, não deu certo isso, vou tentar outra coisa. É um ato de tanta coragem, porque a gente precisa mostrar que a gente performa muito bem em algo, que a gente teve sucesso absoluto em algo. Uhum. E quem disse que a nossa trajetória até aqui não foi um sucesso? Há quem diga. Há quem diga que não foi. Mas a gente... Você quer a lista? Há quem Agora diga. eu fiquei pensando, será que ela quer que eu cite nomes Eu acho aqui? que eu falei da forma errada, né? Mas assim, há quem diga. Há Mas quem diga. a gente olhando para nós mesmas, eu acho que isso realmente é o sucesso da vida. É você tentar, você recomeçar, você ir atrás do que você quer, do que você gosta, com filho, sem filho, com casamento. Nada disso, apesar de a gente falar da nossa rotina com as crianças, o quanto muitas vezes a gente se anula, mas nada disso nos impede de correr atrás daquilo que a gente quer. Uhum. Então eu acho que a gente é muito batalhadora nesse sentido e a gente recomeça assim, não vou dizer com o pé nas costas, mas a gente recomeça e a gente tem coragem pra isso. Eu acho que recomeço exige muita coragem. Exatamente. E a gente não quis mais dar conta também, né, dessa necessidade de dizer assim, de não, performar, né? A gente fala muito isso aqui, né? De querer ser extraordinária. A gente tá bem de ser ordinária. Nós somos ordinárias. Eu falei que ia deixar o arroba, bom. gente. Eu fiz a pós-graduação no Mackenzie. Mackenzie, por favor. E eu tô até hoje, ó, anos Diploma da esperando meu diploma de pós-graduação. Não nos obrigue a citá-los em todos os episódios, tá? até esse diploma sair. Eu vou até marcar o arroba depois nos comentários. Por favor, Mackenzie. Não esperava isso de você, inclusive. Nem eu. Meu marido fica passado, porque ele se formou lá e tem uma paixão reprimida, pois né, pelo Mackenzie. Tão bem falado. Então, vou dizer aqui. Que essa enrolação com o diploma, pelo amor. Mas assim, é uma coisa que a Tami tava falando aí, né? Muitas coisas, mas uma que eu fui pegando aqui é justamente essa questão de lidar com o externo, né? A expectativa das outras pessoas, né? Eu acho que eu sempre tive muito medo dessa questão das pessoas me olharem fracassada mesmo. Tipo, nossa, fez faculdade de publicidade e não virou uma publicitária famosa. Fez faculdade de psicologia e eu já fiz, já tendo as meninas, né? As meninas eram bebezinhas quando eu me formei, né? Então eu me dediquei a ser mãe naquele primeiro ano que todo mundo foi voar. Peguei o diploma, vou voar como psicólogo, vou arrumar trabalho. A gente sai com essa questão da faculdade, né? Acho que agora sim. Eu peguei o diploma, falei legal e fui dedicar à maternidade exclusivamente. As meninas ficaram comigo até 2 anos e meio, só depois elas foram pra escola pela primeira vez. Então, pensa que 2 anos, né, eu me dediquei a elas e ali no segundo ano eu comecei a conseguir pôr uma agenda de atendimento muito louca, porque eu ainda estava com elas em casa. E aí eu comecei a atender de uma forma muito cansativa, assim, no sentido da organização que eu tinha que fazer para conseguir fazer aquilo. Né? E hoje eu consigo conciliar esses pratinhos, mas, de novo, externamente parece uma visão de fracasso, né? Tipo, mas você não tá com consultório, mas você tá com quantos pacientes, tudo isso, né? O que você tá, né?
Tem pessoas que querem saber o tamanho da minha agenda, mas não perguntam o número do meu Pix para fazer a transferência, que é o que eu gostaria de ouvir. Então, assim, as pessoas ficam com uma preocupação. Será que elas estão tentando algo novo porque aquilo não tá dando certo? E quem disse que a gente deixou uma coisa por outra? É isso, a gente acabou de falar Eu acho sobre que é isso, isso né? que falta percepção. E também eu acho que é essa percepção que a gente abriu mão, eu e a Tami. Ah, mas o que será que isso vai parecer? Dane-se. A gente se libertou disso. E outra coisa que eu gosto muito de dizer é que algo que ninguém vai tirar de você. Ninguém é o conhecimento. Exatamente. Não há o que tire de vocês, é o conhecimento. Então, assim, eu vejo que mesmo um curso de biscoito decorado que agregou na sua vida, gente, agregou. Você faz biscoitos decorados com seus filhos? Não faço biscoito. Não faço. Olha, eu tô tentando defender, vocês estão vendo. Não faço, eu nunca fiz biscoito com as crianças, pretendo fazer, acho que depois desse episódio é uma boa ideia eu colocar isso em prática. Queremos o vídeo dela fazendo biscoito com as crianças. Tirando os biscoitos decorados. Queremos esse biscoito na mesa do próximo pod. Tirando os biscoitos decorados, tudo o que a gente se propõe a fazer na vida agrega algum tipo de conhecimento. Talvez você não use hoje, mas algum dia da sua vida você vai usar. E aquilo vai ser importante para você, para sua casa, para sua família, enfim, para alguém. Então não desperdice isso, tá? Ainda que não seja usado, em alguma roda de conversa, algum dia esse assunto vai ser trazido. Então, assim, nada do que você estuda hoje é desperdiçado. Nada, nada. Então, estudem. Eu tenho vontade de fazer curso de, sei lá, pintura. Faz, gente. Quem disse que a gente não pode gastar, né? Investir, não é gastar, investir nas coisas que a gente gosta, que a gente sonha. Então, a gente investe tanto em certificados, né, para as nossas áreas, mas a gente esquece também que a gente trabalha para viver certas coisas, né? A gente não teve a oportunidade de fazer alguns cursos quando era mais jovem. Porém, na vida adulta, depois de muito trabalho, né, a gente conseguiu executar algumas coisas. Então, é isso, né? Não fique querendo dar conta de seguir um roteiro que as pessoas escreveram para você, da expectativa que elas têm sobre você, porque você não precisa. Eu acho que é justamente isso. Eu não me arrependo de absolutamente nenhum desses diplomas que eu citei aqui. Eu uso todos. Eu uso todos os conhecimentos adquiridos nesses diplomas, vamos dizer assim, né? Então, eu faço pão em casa, eu cozinho. Hoje, né, a faculdade de publicidade me ajuda aqui. A faculdade de psicologia, eu trabalho como psicóloga, mas me ajuda em muitos temas aqui a entender a dinâmica por trás do comportamento, né? Então, assim, conhecimento nunca é desperdiçado, como a Tami disse, e cuidado com essa questão de querer dar conta das expectativas alheias, é muito peso para carregar. A gente já tem as nossas expectativas. Quando a gente se matricula num curso, não vamos ser mentirosos aqui, mas a gente tem uma expectativa sobre o que a gente quer que esse curso traga em termos de receita, né? Então a gente já tem as expectativas nossas, e aí ter que dar conta ainda da expectativa do outro, que quer saber se você já virou um sucesso, se você já estourou na sua área, mas sem que essa pessoa esteja fazendo nada além de especulação para que contribuir com essa expectativa dela. Exato. Então, assim, especulação, como a gente disse em um dos episódios aí, falar até papagaio fala, gente. Para de querer dar conta de digerir coisas que trazem pra vocês. Eu comecei esse episódio falando de relacionamento tóxico, e eu vou encerrar aqui a minha fala, né, sobre esse tema nisso. Para de dar conta de gente tóxica. Para de dar conta de comentários tóxicos sobre você, sobre a sua profissão, sobre o que você tá fazendo. Você que tá começando na internet, aí a pessoa, mas você só tem isso de visualização, mas você só tá falando sobre isso. Gente, tem tanta gente que tem medo da internet, não só pelos haters desconhecidos, mas pelos haters conhecidos, né? Eu sempre falo, os primeiros haters que você vai vencer são os conhecidos. Os da internet é fácil de lidar. Quando alguém me chama de rica, desocupada de Alphaville, isso não me machuca, porque essa pessoa não me conhece para estar fazendo essa afirmação. Exato. Ela não sabe qual é o corre que a gente tem para sentar aqui e gravar antes. Ela não sabe nada da nossa vida, então aquilo não pega. Agora, quando alguém conhecido falando, mas vocês duas são duas desocupadas que fica batendo papo com a câmera ligada, é mais difícil de digerir quando é alguém conhecido. Mas você consegue.
quando você tá bem analisadinho, bem trabalhadinho, você já tá sabendo que isso não diz sobre você, diz sobre a outra pessoa, de repente, querer fazer isso e não ter a mesma coragem que você. Então, você tem essa vontade, olha, pega esse episódio, liga a sua câmera e faz o que você tem vontade de fazer na internet. Você tem vontade de falar sobre a sua profissão. Ah, mas tem gente mais experiente. Não interessa, alguém vai querer ouvir você falando, acredite. Então, assim, é sobre isso eu acho que a gente parou de querer dar conta, eu e a Tami, das expectativas alheias. A gente ama fazer esse pod, porque a gente ama se reunir e tomar café. A gente já confessou isso no primeiro. A gente faria isso sem o podcast. A gente continuaria fazendo isso, entendeu? Então, assim, o que nos deixa mais feliz agora é que a gente recebe feedback de outras pessoas e a gente vê que consegue agregar na vida de outras pessoas fazendo aquilo que a gente já fazia e ama fazer, né? Então, não deixe de viver o seu sonho, a sua vontade, querendo dar conta dos sonhos e expectativas alheias. O não quero dar conta, no fim, como a gente já falou repetidas vezes, não é sobre largar tudo. É sobre não deixar aquilo que é essencial para você e largar tudo que é bagagem dos outros. Não dê conta da bagagem dos outros, carrega só a sua. É isso. Tá bom? Pra mim, é isso. É isso. Né, amiga? Perfeito. Bom, gente, obrigado por ter estado aqui conosco. Deixe o seu comentário. Se possível, conta pra gente do que você não quer dar conta mais, né? De repente, algo muito íntimo. Mas se você tiver aí algo específico que você fala, poxa, isso é uma coisa que eu não gostaria de dar conta, conta pra gente. Deixa seu like, se inscreva no canal, que isso é importante pra nós, né? O algoritmo entende aí que é relevante o que a gente tá trazendo. E tudo mais aí que precisa fazer, que eu não sei. É isso, perfeito. Tá bom? Beijo e até o próximo episódio. Pessoal, até o próximo. Tchau, tchau.